O testemunho a seguir foi enviado a mim recentemente por um velho amigo. Eu não ouvi falar dele desde então, mas eu realmente espero que ele esteja bem. Como você deve saber, eu estou em treinamento para ser um juiz. Minha formação estava quase completa e eu estava trabalhando no estágio remunerado como um médico legista bem conhecido na área de Washington. Mas tudo isso mudou há algumas horas atrás, quando eu fui demitido do meu cargo por me recusar a participar do que eu acredito ser um acobertamento. Mesmo que eu tenha sido alertado sobre o que aconteceria se vazasse qualquer tipo de informação sobre este caso, a minha consciência não ficaria bem se eu ficasse quieto. Isso é algo que as pessoas precisam saber. Há alguns dias recebemos um telefonema da polícia do metrô sobre um possível corpo descoberto na linha vermelha. Desde que comecei a trabalhar como legista, temos respondido a algumas chamadas no sistema de metrô. A primeira vez foi uma mulher que tentou passar na frente de uma mala nas escadas rolantes. Ela acabou com o pescoço quebrado. 2 vezes fomos chamados por um ataque cardíaco e uma vez para um assalto tarde da noite. O pobre rapaz foi esfaqueado várias vezes no estômago, mesmo ele tendo entregado o relógio e a carteira para o assaltante. Até agora eu não vi nada especificamente sangrento, e foi um pouco decepcionante quando disseram que era apenas um homem caído no trem. É errado desejar ser chamado no caso de alguém que foi empurrado nos trilhos do trem? Enfim, quando chegamos, os paramédicos já estavam em cena, então nós achamos que era apenas um desentendimento e fomos chamados para fora, mas a fita da polícia bloqueou toda a plataforma da estação. Do nosso ponto de vista, no topo das escadas rolantes, poderíamos dizer que algo não estava certo. Os paramédicos, bem, eles não estavam realmente fazendo nada, exceto discutindo e apontando para um corpo caído. Poderíamos ter ido embora, mas decidimos dar uma olhada de qualquer jeito, só para ver o que estava acontecendo. Quando nos aproximamos, ouvi um pouco da conversa entre os 2 paramédicos. "Ele está morto, não é?" disse o mais velho dos 2. "Sim, mas os mortos não fazem isso." "Fazer o quê?" eu pensei. Uma vez que eles nos viram, eles rapidamente concordaram que o homem estava morto e logo saíram de cena para nós analisarmos. É evidente que esta não era uma chamada que eles queriam lidar. Eu podia sentir isso. A polícia também não era de muita ajuda. Eu conversei com um dos policiais na cena enquanto o doutor entrou para dar uma olhada no homem dentro do trem. Um dos detetives comentou que não havia sinais de assassinato. Todas as testemunhas afirmaram que o cara simplesmente se sentou como todos os outros e em seguida parou de respirar. Causas naturais, pensei. Parecia só mais um caso seco, mas quando eu olhei por cima do meu ombro para o doutor, ele parecia confuso. "Olhe para isso", disse ele para mim quando eu entrei no vagão. Ao me aproximar, parecia que o homem estava dormindo, como qualquer passageiro faz quando sabe que sua parada ainda não está perto. "Olhar para o quê?" eu perguntei. "Os olhos." A cabeça do homem estava para frente, com o queixo no peito, de modo que eu tinha de me ajoelhar para conseguir dar uma boa olhada em seu rosto. Quando fiz isso, o doutor começou a falar alto consigo mesmo, como ele costuma fazer, apenas repassando sua lista mental. "Ele não respira, não tem pulso e sua pele está gelada. O tempo aproximado da morte, 6 a 8 horas atrás." Estou no corredor do trem, tentando fazer uma análise com a lanterna de pino, já que a pouca iluminação no trem não estava ajudando muito as coisas. Os olhos do homem estavam abertos e eles pareciam estar olhando para mim. Isso não é raro. Por isso, eu me inclino para mais perto, na esperança de descobrir o que é que o doutor queria que eu visse, de modo que não parecesse que eu era um idiota. E então, o cadáver piscou. Eu dei um salto para trás tão rápido quanto um mangusto pularia para se afastar de uma cobra. Mas que porra é essa?
Eu tentei dizer. Exatamente, disse o doutor. Tem que ser apenas um espasmo muscular, certo? Eu também pensei nisso, disse ele. Mas veja isso. Ele pega o cara pelo cabelo e puxa a cabeça para trás. Com a outra mão, ele acena um dedo na frente dos olhos abertos do homem, que, em seguida, começaram a acompanhar como o doutor move o dedo para a esquerda e para a direita. Então o homem olhou para mim e piscou novamente. Você já viu algo assim antes? Eu pergunto. Não. E ele está morto? Morto como uma porta. Deixamos o oficial encarregado sabendo que não foi possível determinar a causa da morte no local. Uma necrópsia completa teria que ser feita para fazer qualquer tipo de determinação. O doutor fez uma nota no relatório que este corpo tinha uma tendência a segui-lo com seus olhos e ocasionalmente piscar. Extraoficialmente, ele me contou que o caso inteiro o incomodava. O homem, segundo ele, não tinha qualquer identificação, cartões de crédito, relógios, joias, um telefone ou até mesmo dinheiro. Tudo o que eles descobriram sobre ele foi um bilhete de metrô e um guardanapo em seu bolso. Uma vez que estávamos de volta no escritório, nós vestimos os macacões de exame e eu fui o responsável em despí-lo. O cadáver me olhava o tempo todo, enquanto eu tirava o seu terno. Ele até piscou para mim uma vez. Além disso, algumas coisas estranhas foram observadas sobre o vestuário. Primeiro, ele não estava usando roupas íntimas. Normalmente, as pessoas usam uma camiseta, cuecas ou meias. Esse cara não usava nenhuma dessas coisas, mas por alguma razão, ele tinha 2 cintos, um sobre o outro. O doutor ligou o gravador, que em seguida ligou a serra circular. Eu vi como ele realizou a incisão e eu fiz uma nota mental de sua técnica perfeita, para que eu pudesse tentar fazer melhor da próxima vez. Eu estou lhe dizendo, o doutor é um verdadeiro artista. Em seguida, veio o agradável som de estalo quando a caixa torácica foi arrombada. Enquanto isso acontecia, os olhos do homem nos observavam. Eu quase podia jurar que ele estava sorrindo também. Durante a hora seguinte, o doutor fez anotações do exame. Ele me entregou cada órgão para ser pesado e catalogado. Não havia nada de estranho ou fora do comum sobre qualquer um dos órgãos internos. Tudo bem, disse o doutor. Agora vamos dar uma olhada em sua cabeça. Eu quero ver o que está causando o movimento dos olhos. Você se importa se eu vendar os olhos dele? Tentei permanecer tão profissional quanto pude, mas aquele piscar constante me enervava. O doutor autorizou, e então eu peguei um pouco de fita de sutura e tomei coragem para fechar manualmente as pálpebras do cara. Imediatamente ele começou a se mover. Todo o seu rosto estava convulsionando e se contorcendo, tentando se libertar da fita. Acho que ele não gostou da ideia, disse o doutor. E então ele tirou a fita dos olhos do homem. Os movimentos violentos pararam imediatamente, e o homem piscou para o doutor. Isso não é normal, eu disse. Há uma razão científica para tudo. É o nosso trabalho encontrá-la, disse o doutor. Mas ele estava lutando para tirar a fita dos olhos. Eu acho que ele quer ver. Bem, você deseja remover o crânio ou quer que eu o faça? Estou muito abalado para lidar com o equipamento. Sendo assim, acho melhor apenas ver como o doutor usa a serra em torno do crânio desse homem. O bastardo continua sorrindo, eu tenho certeza disso. Ele está olhando para mim e piscando o seu olho esquerdo e depois seu olho direito. Eu ouço o som de estalo familiar causado pelo topo de um crânio que está sendo puxado para fora. Uou, ok, diz o doutor. O que é isso? O que o senhor viu? Pergunto isso enquanto ando ao redor para ver o que ele está vendo. Os olhos daquele cadáver me seguem, é claro. Acho que você deve ver isso. Ah, meu Deus. Não tem nenhum cérebro. Doutor? Eu pergunto. Agora não. Arrume as suas coisas e vá para sua casa. Eu vou terminar de limpar isso. Ele disse isso enquanto disca para um número de telefone.
Mas, vá logo. Eu ligo para você mais tarde. Isso não foi um pedido, foi uma ordem. Eu faço meu caminho até a porta, sabendo que aquele cadáver ainda está olhando para mim. E não diga isso para ninguém. O doutor nunca me ligou de volta. Cada vez que eu tentava contato, caía na caixa postal. Tentei voltar no dia seguinte, mas o segurança não me deixou entrar no prédio. Disseram que era para eu aguardar novas instruções e que eu receberia licença remunerada. Isso foi há 4 dias. Esta manhã, eu ouvi uma batida na minha porta. Era um homem que disse que ele estava no escritório do médico legista. Mas parece que ele trabalha com a CIA, FBI, NSA ou qualquer outra agência de 3 letras. Ele perguntou se eu poderia entrar para conversar. Eu abri a porta para deixá-lo entrar e quando fiz isso, notei que havia 2 homens vestidos de forma semelhante sentados em um carro preto do outro lado da rua. Em sua pasta, havia o arquivo para o caso de John Doe, que foi encontrado no trem. Todas as notas sobre o movimento dos olhos e piscadas foram removidas. Não houve menção de qualquer coisa fora do comum, muito menos um cérebro ausente. Esse arquivo já tem a assinatura do doutor, e este homem está pedindo para eu assiná-lo também. Eu tento dizer a ele que o arquivo está errado, mas ele levanta a mão para me pedir de falar. Esta é a forma como isso aconteceu. Agora, assine, disse ele. Eu pergunto sobre o doutor. Eu quero saber o porquê. Eu não tenho notícias dele. Ele disse que o doutor se foi, mas a forma como ele diz isso me faz pensar o pior. Eu me recuso a assinar aquilo e peço para falar com o diretor do escritório do médico legista. O homem me informa que aquilo seria impossível e que eu seria demitido. Mas demitido não é a palavra que ele usou. A palavra que ele usou foi executado. Ele saiu quando eu pedi para ele ir embora, mas ele me avisa para eu não mencionar isso a ninguém. Eu teria graves consequências. Assim que a porta se fechou atrás dele, eu arrumei uma mochila e saí. Vi que um carro preto estava estacionado no final da minha rua. Eu só poderia estar ficando paranoico. Para me certificar de que eu não estava sendo seguido, eu mudei de direção várias vezes. Quando me senti seguro o suficiente, eu entrei em um bairro residencial próximo e encontrei um sinal de Wi-Fi livre. Acho que algo estranho está acontecendo aqui em Washington. Talvez em outros lugares também. Eu não sei o que poderia ser, mas eu sinto que o doutor e eu vimos algo que não era para nós sabermos. E agora estamos em perigo. Eu encontrei o número da casa do doutor, mas quando eu liguei para ele, foi direto para o correio de voz. Tentei deixar uma mensagem para ele, mas a linha ficou muda depois que eu comecei a falar. Se alguém está monitorando os meus telefonemas, é possível que meu carro esteja grampeado também. E eles já sabem exatamente onde eu estou. Mais uma vez, talvez eu só esteja paranoico ou louco. Talvez haja uma explicação completamente lógica para o cadáver espantalho que olha, pisca e sorri. Eu não posso imaginar como algo assim poderia existir ou por que existiria. Eu estou com medo. Muito, muito medo. Eu decidi que a única coisa a se fazer seria escrever isso e enviá-lo a todas as pessoas que eu conheço. Espero que esta informação chegue a alguém. Se você recebeu este e-mail e não receber outro e-mail meu até amanhã, então eu provavelmente estou morto. E você saberá que tudo que eu escrevi aqui é verdade.